Olá, estamos mais uma vez reunidos para mais um podcast 360 graus da EMESCAN. Hoje vamos falar sobre políticas públicas para as pessoas idosas, com o título Vozes da Longevidade, Diálogo sobre Cuidado, Direitos e Transformação Social. Eu sou Luciano Jesus Ribeiro, sou egresso da EMESCAN, formei em 2013, no mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Eu estou aqui com a Karina, que é estudante do mestrado. Tudo bem, Karina? Tudo jóia. Também estamos com o superintendente do Asilo dos Idosos, o CDNEI. Muito boa tarde. E a nossa secretária de Estado do Trabalho, da Assistência e Desenvolvimento, a nossa querida amiga Cíntia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, gente, o assunto então, políticas públicas para a pessoa idosa. Mas antes eu queria falar um pouquinho com a Karina sobre como é que anda o nosso curso lá, Karina. Eu tô com saudade. Nosso mestrado está indo maravilhosamente bem. A grade do mestrado, junto com os professores que a gente tem, né, assim, estamos caminhando dentro da pesquisa para a gente conseguir abranger, né, e falar mais dessas políticas públicas no geral, não só das pessoas idosas, né, mas de várias questões das nossas linhas de pesquisa que a gente costuma trabalhar na EMESCAN. E a gente tem uma equipe de professores, assim, excelentes que conseguem nos conduzir para isso, né, e promover também esse debate que nós vamos ter hoje, esse diálogo, né, com a Cíntia, com o CDNEI, que eu tenho certeza que vai ser, assim, muito proveitoso. Agradecemos a EMESCAN por essa oportunidade, né? E uma temática tão importante, né, tão atual. Nossa sociedade, nosso mundial, nossa humanidade está envelhecendo, né? Todo mundo está sabendo que hoje o mundo enfrenta grandes desafios em relação à pessoa idosa. E aí eu vou começar com a nossa secretária. Secretária, como é que estão nossas políticas públicas para a pessoa idosa no Espírito Santo? Bem, antes eu quero também agradecer muito a EMESCAN, a vocês por estarem nos dando essa oportunidade de conversar, de dialogar sobre projetos, planos, planejamentos e organizações para uma sociedade mais justa, nesse caso aqui, para a população idosa, né? Nós estamos aí adentrando o mês de outubro, um mês que é considerado o mês nacional e internacional da pessoa idosa. Durante todo esse mês ainda de setembro, nós organizamos com as secretarias municipais de assistência social ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, incluindo debates com as famílias, incluindo campanhas para chamar a atenção da sociedade como um todo dos direitos da pessoa idosa e levantando também questões fortes como o problema da violência contra o idoso, que ainda, infelizmente, é muito presente na nossa sociedade. Nós precisamos trabalhar, inclusive, políticas públicas para combater essas práticas. E nós estamos falando de um público que é transversal, né? O idoso, ele perpassa por todas as políticas públicas que nós temos, seja assistência social, e aí eu daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre os nossos projetos específicos, mas direitos humanos, que é onde no Estado está assegurada a política do idoso, mas nós contamos muito também com as ações das secretarias de saúde, da política de esporte, que faz uma transformação social tão importante para o idoso. A gente vê o quanto é fundamental e necessário, mas também a habitação, para garantir que nós tenhamos espaços de residência adequados e confortáveis, mas também olhar para os espaços públicos como espaços acessíveis também ao envelhecimento, às pessoas idosas, né? Então a gente tem dialogado muito aqui no Estado com todas as nossas políticas públicas e para a gente tentar organizar um plano estadual para o idoso, para o envelhecimento. O Estado do Espírito Santo hoje está em 6º lugar no ranking de envelhecimento. Então, assim, isso mostra que o Estado também é um Estado que tem grandes atrativos e uma qualidade de vida diferenciada, por isso tão procurado também, né, para que as pessoas possam estar aqui no nosso Estado envelhecendo. E nós estamos à disposição, né, para junto com a academia, inclusive, que para nós é tão importante e fundamental para dialogar e aí a gente poder fazer com que a gente tenha políticas mais efetivas e eficientes para a nossa terceira idade. Ótimo. Com certeza. CDNEI, podia falar um pouquinho do asilo, dos idosos?
Muito bom. Eu pediria 85 anos para falar do asilo, né? Mas eu sei que a gente não tem esse tempo. Já está na melhor idade, né? Quero também agradecer por essa oportunidade em nome do asilo, né? E toda a diretoria e nossos profissionais que lá atuam. O asilo é uma instituição que nasceu desde 1940, né? De lá para cá, muitas coisas aconteceram no asilo até as políticas chegarem, né? De como o acolhimento institucional para as pessoas idosas devem e como ela acontece ali, né, dentro dessa política da alta complexidade. O asilo, em 2023, completou, quando o asilo completou 83 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa estava completando 20. Né? E a gente estava falando de um serviço que já acontecia mais de 3 décadas antes de uma regulamentação, né? Até agora há pouco a gente estava falando de uma resolução, né? Então o asilo ele nasceu antes. Hoje, naturalmente, o asilo ela precisa estar dentro de uma política, dentro de uma normativa de como os serviços de acolhimento deve acontecer. Mas ao longo do tempo, muitas pessoas passaram na história da instituição. Hoje é uma instituição de muita referência aqui, não só para o município, né? As ILPIs são instituições que atendem uma política de assistência do município, né? Que é o executor dessa política na ponta. Mas o asilo ele tem uma referência também para o Estado, né? Não só para o Estado, a gente busca referências também nacionais. O que outros estados estão fazendo, né, no âmbito de acolhimento, né, de uma instituição de longa permanência, para que a gente sempre esteja oferecendo o melhor possível para essas pessoas, né? Que muitas das vezes, algumas dessas pessoas encontraram no asilo o que a gente chama e fala tudo e onde a gente passa, né? Inclusive está no nosso livro publicado em dezembro de 2023, com a seguinte frase: a dignidade ela não tem idade, né? E a Cíntia bem colocou, a pessoa idosa ela passou por todas as etapas que uma política da assistência ela oferece, e vai também ao encontro de outras políticas, porque é um ser humano integral. Então eu não posso separar simplesmente porque é um serviço da assistência da saúde, ou da educação, do esporte, do lazer. Mas sim, quando eu vejo isso de uma forma integral, aí eu estou oferecendo de fato uma qualidade de vida, uma dignidade. Lá no asilo, a nossa assistente social, se você me permitir, quando você vê isso, ela diz: o asilo dos idosos não é o fim da linha. De início eu não entendi essa frase. Eu falei, por quê? Porque às vezes as pessoas acham que um acolhimento, como o asilo, é o fim da linha. As pessoas não têm o que fazer mais, não. E a partir do momento que nós entendemos isso, não, aqui é o lugar de dignidade. Aqui a gente faz resgate de histórias, de vivências, de experiências de pessoas que vieram antes da gente e nos oportunizaram, inclusive, sentar aqui à mesa para falar sobre isso. E aí a gente tem alguns casos de sucesso, né, de pessoas que hoje em depoimento e contam, quando elas são visitadas, o quanto que o asilo foi transformador na vida. De pessoas que tinham no máximo 2, 3 anos de vida, e hoje o asilo proporciona isso. A gente tem idosos de 97 anos, de 95, inclusive temos um de 100 anos que não tomam remédio. Mas, Cededei, antes de falar de casos assim, eu queria que a secretária, né, Cíntia, nos falasse como que funciona, né? Nós temos o Cededei está falando um pouquinho do papel do município, né, que é a ponta, mas o Estado uma outra função e a União outra. Afinal de contas, a política pública, né, dentro de uma federação, são vários papéis, né? Então, uma pessoa idosa, de uma família em situação de vulnerabilidade, a quem que ela procura? Qual seria a porta de entrada para o atendimento da pessoa idosa? Como é importante a gente falar sobre isso para que essa informação chegue às pessoas, né, Luciano? Nós estamos falando de um sistema único de assistência social, ele é unificado no Brasil, é um grande sistema de proteção social, né, um dos maiores do mundo, inclusive, né, é o nosso SUAS, que veio muito do modelo do SUS, exatamente, veio muito do modelo do SUS da saúde. E aí nós temos níveis de proteção específicos, desde
de a prevenção, que é onde a gente está na proteção social básica, e ali a gente tem algumas unidades públicas, como por exemplo os CRAS, todo mundo conhece, os Centros de Referência de Assistência Social, e esse certamente é o primeiro local onde qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode procurar para acessar assistência social. Dali por diante, dependendo do grau de complexidade da situação, será encaminhado para o CREAS, por exemplo, que já são uma complexidade um pouco maior, onde a gente trata de pessoas que tiveram algum tipo de direito violado, alguma violação do direito, e nós estamos falando da pessoa idosa, que infelizmente ainda na nossa sociedade existe uma prática abusiva para violação e violência contra o idoso. A gente precisa fazer uma reflexão muito séria sobre isso, porque se nós estamos aqui hoje podendo falar num podcast, se nós temos hoje 78 municípios no Espírito Santo que estão estruturados, é porque antes de nós tiveram pessoas que hoje estão idosas, mas que plantaram essa semente e que contribuíram muito para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, acho que a primeira consciência que nós precisamos ter é essa: qual é o nosso papel nessa sociedade para garantir que esse idoso tenha uma qualidade de vida garantida. Na União, na nossa estrutura de Sistema Único de Assistência Social, o governo federal tem atribuições específicas, formação, capacitação, apoio técnico, mas também recursos financeiros, garantia de recurso financeiro para que todas essas unidades públicas possam funcionar. É uma participação de um pacto federativo que nós precisamos cumprir. No Estado não é diferente. Unidade federativa e Estado também tem essas responsabilidades e atribuições. Cofinanciamento, apoio técnico, monitoramento, capacitação e formação profissional permanente, porque nós precisamos de profissionais qualificados. E aí é bom lembrar que na assistência nós não estamos falando de pessoas que estão lá por solidariedade ou para prática de benesse, né, por caridade. Sim. Nós temos profissionais que trabalham com metodologia para garantir que as pessoas tenham o melhor acolhimento e o melhor atendimento possível. Então, se nós estamos falando de profissionais, a gente precisa cuidar para que eles estejam em plena formação, plena capacitação, podendo se adequar às mutações e mudanças da sociedade, comportamentais, e a gente garantir, então, que essas pessoas possam ter um acolhimento digno. E o município, a unidade federativa, é aquele que executa todos os serviços que estão garantidos na nossa política. E aí, o CDNEI está aqui, está lá num acolhimento institucional, que na nossa política pode ser de cunho privado, mas que também pode ser de cunho público, né, de gestão pública, e nós temos um volume significativo, e eu quero passar para vocês, nós estamos hoje aqui no Espírito Santo, nós temos 41 acolhimentos institucionais que são cofinanciados pelo governo do estado. Que são asilos, casas-lares, né? Acolhimento institucional, são com uma complexidade maior e outra menor. Temos um centro-dia, mas que é um serviço que nós estamos querendo ampliar no estado, e a gente está fomentando isso, principalmente nos municípios de grande porte, que são aqueles acolhimentos que já estão, eles estão na média complexidade, onde o idoso pode ficar durante o dia sob cuidados de multiprofissionais, e as pessoas da sua família possam ter tranquilidade para trabalhar, porque a gente sabe que a sociedade hoje também nos exige que estejamos trabalhando, né, para dar conta da vida, conseguir garantir subsistência. E um dos grandes fatores hoje que a gente tem para que se amplie a necessidade de acolhimento institucional é essa. A necessidade das pessoas que deveriam cuidar, né, seus familiares têm que trabalhar e não tem com quem deixar. Um dos motivos é esse. Então, a gente quer também possibilitar que essa rede tenha centros-dia disponíveis para a população, para evitar também a institucionalização. E aí, todos esses serviços estão para a responsabilidade dos 3 entes federativos em cofinanciamento,
Recurso financeiro precisa ter a participação de todos três. Cíntia, foi muito interessante uma fala sua também sobre nós estarmos hoje em 6º lugar no ranking mundial, né, de pessoas idosas, o Brasil em si. E lendo alguns artigos, né, também, e outras matérias, essa previsão já era de se esperar desde a década de 2000 ali, até 2010 ali, eu consegui encontrar informações que já previam, né, essa posição do nosso Brasil em 6º lugar no ranking mundial. E aí, eu gostaria de saber, Cedenei, se o perfil desses idosos, eles estão sendo diferentes, né, agora, eles são diferentes. Então, houve alguma mudança nesse perfil dos idosos que a gente atendia há 10 anos atrás, para os idosos que estão chegando hoje, as pessoas idosas que estão chegando hoje no Asilo de Vitória? Se existe alguma demanda, ou, né, urgente, alguma preocupação, seja em saúde, em convivência, né, em vínculos familiares, como que tem sido abraçado isso, essa nova percepção, e também se existe algum desafio que você enxerga desse envelhecimento populacional? Muito boa a pergunta. Hoje, no Asilo dos Idosos de Vitória, como a Cíntia explicou ali o papel do CREAS e do CRAS, a gente recebe bastante telefonema, e-mail, para saber como deixar um ente querido, seja numa família que precisa de trabalhar, que não tem como cuidar, né, na ausência, e também aquela pessoa idosa que não tem um familiar perto, né, para cuidar. Então, uma pessoa que já está em situação de vulnerabilidade, tem alguma questão de saúde, ou está com início de demenciação, e aí é uma pessoa que está colocando a própria vida em risco, às vezes, porque vizinhos que acompanham e olha, cheguei lá e deixou o fogão ligado, né? Risco para a própria pessoa e risco para toda a vizinhança. Lá no asilo, as pessoas que chegam, o perfil dos nossos idosos são aquelas pessoas que estão, de fato, nessas situações de vulnerabilidade, né? Que já passaram por aqueles outros serviços, né, da básica, da média, antes de chegar na alta. O asilo a gente pode colocar como um recurso último possível para aquela pessoa, de fato, ser e receber algum tipo de assistência para que ele não fique ali à margem, né? A gente tem casos de pessoas que a gente acolheu que viviam embaixo da ponte, que viviam em situação de álcool e drogas, que hoje, no asilo, viram uma nova oportunidade de viver, né? De pessoas que chegaram com uma aparência completamente irreconhecível e hoje tem alegria no dia a dia, no fazer, prazer em receber as pessoas e contarem essa transformação que existe. E a gente está caminhando para uma população cada vez mais envelhecida. Isso eu acredito que é fruto também das políticas públicas e dos acessos que as pessoas estão tendo. Então a gente está vivendo mais e tendo mais qualidade, né? Porque o tempo médio de vida era muito menor antigamente, né? Então hoje as pessoas estão vivendo mais. Só no asilo mesmo a gente tem uma população muito grande de pessoas acima de 75 anos. De 90 anos, a gente tem 7 pessoas no asilo, né? Acima de 90. Então, e vivendo que tipo muito bem. De profissional que tem lá no asilo? Hoje... serviços e profissionais, né, que atendem. Como a Cintia falou, a assistência, né, essas pessoas elas precisam estar capacitadas, qualificadas. A gente tem um desafio muito grande, né, quando a gente fala de cuidadores, né? Hoje o cuidador ele não tem uma grade curricular ou tem uma regulamentação dessa profissão. A gente tem cursos de formação de curta, média, duração e etc., mas diferente, por exemplo, de um curso de técnico de enfermagem, né, com outro profissional que pode atuar dentro dessa área. Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional, onde a gente tem assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores e toda a equipe de manutenção, de limpeza e organização.
Porque sem isso, o idoso ele não terá um atendimento, uma assistência integral, né? E com isso a gente também integra, através de parcerias, né, serviços de fisioterapia, educação física, para que a gente possa, de fato, proporcionar uma qualidade de vida dessas pessoas. Eu sempre reforço com a equipe o quanto que essas, tanto atividades físicas, porque a fisioterapia a gente está atuando ali, às vezes, muitas das vezes, para reabilitar. Mas a educação física nós estamos fortalecendo a musculatura. Eu tenho estudado sobre isso, essa relação fisioterapia e educação física, e a educação física, ela é extremamente importante, eu costumo até dizer, muito mais do que a fisioterapia para a pessoa idosa, porque a gente vai caminhando por uma fase onde os nossos ossos começam a ficar mais frágeis. Então, a educação física, a musculação nos dá isso, né? Isso com estudos embasados, né, comprovados, de pessoas que estavam atrofiadas com a educação física, fortalecimento dos músculos, começaram a fazer as atividades do dia a dia. A fisioterapia, naturalmente, vai trazer uma reabilitação. Previne também, mas se a gente foca, né, nessas atividades. Antes a gente estava falando sobre a questão, a saúde, né? Às vezes nós temos muita demanda de saúde dentro de um atendimento ali, porque muitas das vezes são pessoas que não tiveram um acompanhamento adequado ou deixaram de fazer em algum momento ali. Então a gente hoje precisa dar uma atenção para a saúde, para a gente poder caminhar também. Como que eu vou inserir essa pessoa idosa em uma atividade cultural, de lazer, se a saúde não está boa, né, para que possa proporcionar. Então a gente precisa ter essa saúde e as instituições de longa permanência têm essa discussão a nível nacional de funcionamento de maneira híbrida, né? Porque a gente não consegue separar saúde e o que é assistência dentro dessa população que requer um conjunto de serviços integrais, né? Então, mas o perfil mudou muito, né? Sim. Do passado do que é hoje. Mas a gente continua tendo desafios de poder alcançar toda essa população idosa que está cada vez mais crescente. O Sul-Sudeste, na última pesquisa do IBGE, 2022, foi o que mais cresceu, a população idosa. E a gente tem uns riscos também, aumento de quedas, espaços adaptáveis, então uma série de desafios que a gente precisa enfrentar, não só em casa, né, que é o grande risco de hospitalização em casa, acontece em casa, né, principalmente no banheiro, cozinha, e para as instituições também, a gente olha para esse cenário, como que os nossos espaços estão, para que os nossos idosos tenham, de fato, uma segurança, né, nesse acolhimento, uma segurança integral. Como fisioterapeuta, achei muito legal você tocar nessa fala. Hoje eu consegui enxergar que a fisioterapia e a educação física, elas caminham juntas, né? E eu tenho recebido mais pacientes de prevenção do que de propriamente reabilitação em si, né? A fisioterapia a gente consegue trabalhar tanto na prevenção, quanto na reabilitação, quanto na promoção de saúde. Hoje as nossas comunidades, aqui em Vitória a gente tem 2 comunidades que a própria EMESCAN atua, que o serviço de fisioterapia é muito forte para cuidar dessa população idosa. A gente tem grupos de dança master, né? Que são o público 60+. A gente tem atividades cognitivas, circuito funcional para esses idosos. E eu consegui, a minha pergunta foi com base nisso também, porque eu consegui notar, Cedenei, se eu estiver errada, você me corrija, mas eu consegui notar que após pandemia, a gente teve uma reviravolta. Não sei se você sente isso também. Eu consegui perceber que as pessoas, elas se preocuparam mais com a saúde, né? Os nossos idosos hoje, existem pessoas de 60+, que a gente costuma dizer assim, né? Que estão dando um banho em todo mundo que é mais novo. E realmente, assim, a gente conseguiu ver que as pessoas idosas estão mais ativas, estão mais participativas, até mesmo socialmente, né? E até mesmo nessa questão física, mental. E quando você tocou nessa questão dos cuidadores também, me lembrou de uma situação, durante a minha graduação eu fiz uma pesquisa com cuidadores de pessoas idosas do nosso setor, da nossa faculdade, né? E sabe uma coisa que a gente notou? Que esses cuidadores, eles estão passando a ser pacientes.
eles estão passando a precisar de nós. Exatamente por isso que você falou, por essa falta de regulamentação, às vezes, dessa profissão, né? Por falta de capacitação profissional. Então, além de olhar para a pessoa idosa, a gente também tem que olhar para esse cuidador, né? Esse cuidador que tem uma jornada de trabalho intensa, porque não existe, às vezes, essa regulamentação, tem deveres e afazeres, né? E também, a gente também tem 2 tipos de cuidadores, né? Os que são realmente profissionais e aqueles que são familiares ali, amigos que passam ali a cuidar, né, daquela pessoa idosa. Então, isso que você me falou me lembrou, assim, dessa situação de que, além de olhar para esse público da pessoa idosa, a gente tem que olhar para os nossos cuidadores, para garantir qualidade de vida, para essa garantia de direito. E quando a gente está aqui lembrando hoje, que hoje é dia 27, mas dia 1º de outubro a gente tem o Dia Internacional da Pessoa Idosa, e que também é o Dia Nacional da Pessoa Idosa, né, a gente consegue pensar em perspectivas tanto globais, né, internacionais, quanto nacionais, nessa garantia de direito, nessa assistência, né? E no nosso estado hoje, eu consigo enxergar que a gente tem caminhado junto para isso, né, para esse avanço dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de toda essa perspectiva mesmo. Eu acho que o nosso estado, ele tem várias frentes voltadas para a pessoa idosa, né? E aí eu gostaria de ouvir, né, Cíntia, de como que essas políticas têm sido estruturadas pensando nesse envelhecimento populacional e também nessa participação social que os nossos idosos estão tendo, que são mais ativos. Como que vocês enxergam isso? O nosso estado tem contribuído para isso? Karina, quando você está falando e eu tô assim, associando tudo que você está falando a muitas coisas que a gente já vem desenvolvendo e vem pensando, né? Porque a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer um planejamento para, num curto espaço de tempo, ter uma sociedade mais estruturada para o envelhecimento. Isso é fato, né? Daqui a pouco estaremos todos lá nessa condição também de pessoas idosas e organizar isso é essencial para a gente garantir qualidade de vida para todas as etapas, né? Um dos serviços que a gente, assim, que para mim são fundamentais até para a gente garantir que nós não precisamos lançar mão tanto de serviços de acolhimento, que são as últimas estratégias, né, que a gente faz, são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Por que eu estou citando o serviço de fortalecimento e convivência de vínculos? Porque ali dentro dessa estrutura, que pode acontecer nos CRAS, que pode acontecer em outros espaços físicos do município, a gente tem uma integração com várias outras políticas públicas para assegurar que a pessoa idosa vai ter prática de esporte, que é tão importante para essa etapa da vida. Então, assim, imagine que a gente tem grupos de idosos no Espírito Santo que praticam vôlei adaptado, que tem possibilidade de fazer hidroginástica, que tem jogos de tabuleiro para poder garantir que a memória esteja sempre presente. Nós temos pilates para os idosos. Isso tudo num ambiente de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Possibilitar que o idoso possa conviver entre eles, entre a mesma faixa etária, mas a possibilidade para que os serviços, e agora aqueles serviços que nos ouvem, também terem a possibilidade de trazer para dentro do serviço de convivência crianças e adolescentes, para conviver com essa melhor idade, com essa terceira idade que tem tanta experiência para contar. E quando a gente senta com eles para ouvir as experiências, a gente fica maravilhado com tanta coisa que foi vivida e a gente precisa garantir que essa memória também permaneça. Secretária, então o fortalecimento de vínculos vai ter daquela prioridade de que a pessoa envelheça dentro de casa, junto com a família e com a sua comunidade. E aí o último caso, então, é uma residência permanente, aspas, um asilo, uma casa, né, uma casa de repouso. Perfeito, então seria Luciano. Envelhecer dentro de casa, junto com meus netos, com meus filhos e com a minha comunidade. Exatamente isso. Fortalecer os vínculos familiares e comunitários dentro do seu território. A gente se sente pertencente daquele lugar onde nós crescemos, onde a gente viveu, onde a gente estruturou as nossas famílias. Então é muito difícil romper isso, né? Então, o objetivo do serviço de convivência é preservar e fortalecer cada vez mais esse vínculo, fazer com que as famílias interajam e consigam entender seu idoso como parte
desse núcleo que precisa ser fortalecido até o final da vida, né? Hoje, nós temos... A gente estava falando aqui um pouco do perfil do idoso de alguns anos atrás e o perfil do idoso agora. Nos nossos serviços, a gente percebe que o idoso hoje ele é muito mais ativo. Ele é muito mais... Veja que lá na secretaria nós também fazemos gestão da política de trabalho, emprego e geração de renda. Hoje, as pessoas assim, não olham mais a aposentadoria como você parar de trabalhar, né? Os nossos idosos que estão no serviço de convivência, a gente percebe que eles precisam ter atividades, inclusive laborais, que não são aquelas mesmas exigidas, né? Quando a gente está na idade laboral, mas são pessoas que precisam ter oportunidades no mercado de trabalho, na qualificação profissional, porque são muito ativas, né? Então, eu estou vindo aí deste último final de semana de um encontro de terceira idade maravilhoso. Assim, eu fui secretária municipal de assistência social durante 9 anos, e nesse período que eu estive na secretaria, a gente teve a oportunidade de, a partir da escuta da demanda que eles nos trouxeram, de fazer um curso de alfabetização só para o aprendizado Cíntia, eu quero aprender a ler e a escrever. Nós formamos 10 turmas de idosos só aprendendo a ler e a escrever. Isso foi fantástico, porque isso ficou tão simbólico para nós, que abriu um horizonte de possibilidades para eles absurdos, porque depois eles já quiseram ter também alfabetização digital, e aí era isso que eu ia te falar agora. Foi um grande desafio para nós. Isso, né? É muito legal, e essa inclusão digital também tá vindo com tudo, né? Que a gente também tem que saber introduzir essas pessoas idosas e acompanhá-las, né, durante todo esse processo também, porque eles vieram de uma época em que não tinha nem internet, né? E nem tantas tecnologias igual a gente tem hoje, e o nosso mundo avançando tanto, né? Que legal, Cíntia. Claro, e eles dizendo pra gente assim, olha, eu quero poder conversar com os meus filhos, com os meus netos que não moram aqui. Então, assim, como que eu vou fazer para usar o celular para isso? Como que eu vou fazer para usar o computador para isso? E aí a gente foi avançando um pouquinho mais e trazendo essas oportunidades. Dentro dos CRAS tem laboratórios de informática, né? Que os municípios podem, inclusive, utilizar desse espaço para fazer inclusão digital. Gente, a possibilidade da redução de antidepressivos, de remédios para dor, ansiolíticos na terceira idade é absurda quando a gente consegue trazê-los para o processo, ouvir e entender o que eles querem. Qual o modelo de fisioterapia, o formato de convivência, a possibilidade de estar se ocupando, né, se sentindo útil. Quando a gente se sente inútil, eu acho que esse realmente é o fim da vida. E a gente precisa também ter a responsabilidade, enquanto política pública, de não permitir que, em momento algum, nenhuma pessoa sinta essa inutilidade, porque a gente pode ser útil em qualquer etapa e fase da vida. Queria ouvir do Sidney mais um pouquinho sobre as atividades do Asilo do Idoso de Vitória, Sidney. Lá no asilo a gente tem um espaço de fisioterapia, a gente tem o EJA que funciona lá dentro, então... Educação de jovens e adultos, hein? Essa questão é extremamente importante, porque aonde a gente consegue trazer o protagonismo dessas pessoas, né? Como a Cíntia bem falou. É o momento dessas pessoas se sentirem que elas ainda têm algo a entregar para a sociedade, né? E se a gente parar para observar hoje, grandes chefes de estados são pessoas idosas, né? Então, essas pessoas idosas que estão nos espaços de acolhimento, eles também são protagonistas, eles tiveram uma história, ou ainda têm algo a entregar para a sociedade. Então, lá a gente tem espaços de fisioterapia que oferecem esses serviços, tem o CCTI, o Centro de Convivência. Você falou da questão do celular, e a gente tem vários idosos que têm os seus aparelhos, que fazem ligação, querem conversar com a família, querem conversar com a comunidade, amigos, que a gente tem idosos onde ainda tem vínculo com a família, ou aqueles que não têm familiar mesmo, e existe esse vínculo comunitário. E como isso é importante, né? Desse vínculo, dessa manutenção desse vínculo. Os idosos, a gente tem idosos que hoje passam um final de semana com o familiar, né? Justamente aquele familiar
que não tem a estrutura, porque cuidar de uma pessoa idosa dá muito trabalho, né? Ser cuidador de uma pessoa idosa dá muito trabalho, né? E em casa, sem uma estrutura adequada, isso acaba sendo mais exaustivo ainda do que já é. E às vezes frustrante também, né? E a gente está falando de pessoa que tem características que na fase do envelhecimento acaba ficando mais evidente às vezes. Então, como lidar com isso? Eu não tenho um olhar profissional, se eu não tenho um apoio ali, se não é um idoso que está fazendo outras atividades, ficando muito ocioso. Então, isso a gente abre oportunidades para depressão, né, para uma série de outras questões psicossomáticas que acaba trazendo e avançando muito mais rápido a questão do envelhecimento. Então, quando a gente ocupa essa pessoa idosa com as coisas que ele gosta, né, não é o que eu acho que ele gosta. Eu sempre reforço com a equipe da assistência social. O que ele quer fazer? Realmente é essa atividade que ele gostaria de fazer? É a praia que ele quer ir? Ou ele quer ir ao cinema? Ele quer fazer uma trilha? Então, é entender qual é o desejo dele para eu poder propor, que aí eu vou ter eficiência, né, e resultado mais esperado, né? Porque às vezes a gente propõe algo que eu acho que né? Mas eu não conversei com o João, com o Pedro. É isso que você gosta? Então, isso é muito importante, dar voz e ouvido para essas pessoas, porque eles são protagonistas nessa história toda. E hoje, se os espaços existem, é porque há uma necessidade, né? Então, antes de tudo, eles são o protagonista de tudo isso, eles são o centro. Eu já estive na condição de cuidadora, né, dos meus avós, das minhas avós, eu cuidei delas até o fim da vida. E isso que você me falou me levou, assim, até uma nostalgia, porque eu me lembro que eu me perguntava pra ela, eu falava assim, o que você gosta de fazer? E ela falava, eu gosto de dançar forró. E ela ia muito no forró quando ela era mais ativa, né? E eu bem levei ela no forró mesmo, e ela adorou. E teve um dia que ela me falou assim, eu queria ir à praia, à piscina. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar uma maiô aqui agora? Arrumei, levei Ótimo. ela e foi muito legal. Ela comentava sobre isso comigo, sobre se sentir útil, né? Igual vocês falaram. E existe também uma infantilização da pessoa idosa, né? Que às vezes o próprio nome já diz, né? A gente tem o costume de infantilizá-los, mas isso acaba vindo, às vezes, com essa questão de se sentir inútil, né? E como é importante nós, como família e como cuidadores, estarmos preparados. Existe também um tabu, né, Cedenei? Me conta mais o que você acha sobre essa questão também dos familiares, às vezes, ficarem assim, não, eu vou colocar ela no asilo, vou colocar ele no asilo, sabe? Como se fosse uma sensação de abandono. Eu já ouvi pessoas falando sobre isso e eu, como já tenho um pouco mais de conhecimento dessas questões de políticas públicas e acolhimento, institucionalização, eu falo, não, mas o asilo é tão bem preparado para fazer o papel que você, familiar, não pode fazer dentro de casa, às vezes, né? E acaba negligenciando. E as pessoas falam assim, não, mas meu Deus, no asilo... E aí existe esse tabu também. Você não acha que existe, assim, às vezes uma negação da família de querer colocar aquela pessoa como se estivesse abandonando, mas ao mesmo tempo ali não conseguir cuidar dessa pessoa idosa dentro de casa? O que você acha sobre isso? Eu posso colocar aqui como um sentimento de culpa, às vezes, né? Uma decisão que não é fácil, né? Para quem tem um familiar, um ente querido, eu tomar essa decisão. Eu preciso levar essa pessoa para um serviço de acolhimento onde ele vai ter pessoas 24 horas por dia, profissionais capacitados para cuidar. O que eu não posso é abandoná-la. Sim. Né? Abandonar. Hoje a gente tem pessoas lá que as famílias visitam semanalmente, todo final de semana, leva para casa, passa com os netos, etc. Muitas das vezes, no espaço onde elas moram, não tem uma estrutura para oferecer tudo. Sim. Ou está trabalhando, ou mesmo não tem... Um ambiente preparado, né? Um ambiente preparado. Então, muitas das vezes, acaba ficando um pouquinho desse sentimento de culpa. Mas se é um espaço onde tem condições de oferecer um serviço de qualidade, dignidade, e eu manter esse vínculo forte ali, não só com os familiares, mas com a comunidade em volta,
E eu acredito que é uma decisão a ser tomada, né? Desde que isso não seja algo, não, estou abandonando o meu ente querido ali num local qualquer e etc. Então, há muito isso, as pessoas perguntam o que os outros vão achar. Eu não cuidei do meu ente querido, mas talvez você não tenha todo esse tempo, todo esse aparato que uma pessoa idosa, talvez numa situação de demenciação, de um Alzheimer, etc. São questões que requerem muito cuidado e também profissionais capacitados para lidar com isso. Porque às vezes vai ser uma pessoa que vai te pedir um copo de água 50 mil vezes. Sim. Né? E às vezes, no momento que você está... eu gosto de falar assim, você está ali um humor diferente, você comete ali uma violência sem ser uma coisa que você faria, né? Então, por isso que ter esse suporte é importante. Ontem eu estava vendo uma reportagem daquele ator bem famoso... Bruce Willis, onde a esposa começou a fazer essa pergunta. A partir do momento que ela teve essa consciência de que ela precisa pedir ajuda também... Que é difícil, né? Que ela começou a perceber que ele teve mais acessos. Por quê? Ela estava se perguntando, pera lá, eu também estou precisando de ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Ela publicou um livro sobre essa experiência. São situações e situações. Então, de fato, você precisa de uma estrutura para você poder cuidar. E depende do tamanho da estrutura, depende de como que aquela pessoa ou aquele ente querido está naquele momento. Certo. Né? Secretária Cíntia, você falou que o Espírito Santo é o 6º estado, né, onde se melhor envelhece, né? O que está faltando para ser o primeiro lugar? Na verdade, é o 6º em envelhecimento, né? Eu acho que assim, a gente precisa... O Estado vem evoluindo muito, vem avançando muito. Eu acho que a gente precisa estar em aperfeiçoamento permanente, né? Tanto o poder público, mas a sociedade também entendendo o espaço de todos e nos ajudando a assegurar que o direito esteja garantido. Eu digo que em serviço de convivência, por exemplo, que é o que a gente tem mais fomentado no Estado, para que a gente possa assegurar e garantir que a pessoa idosa possa ficar com suas famílias e evitar ao máximo possível a institucionalização, nós estamos aí hoje com 150 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Em todo o Estado. Em todo o Estado. 109 são de gestão governamental, lá nos municípios, né? Onde a gente tem uma presença muito forte também do Estado, e 41 são de gestão de organizações da sociedade civil, mas que também tem cofinanciamento do Estado e que a gente monitora esses serviços com avanço. Veja que são 11.112 idosos 60 mais participando desses serviços. Então, isso é independente de classe social, porque não podemos fazer essa diferenciação. Nós estamos falando de convivência e fortalecimento de vínculos. Para a gente garantir que esses espaços sejam cada vez melhores, mais dignos para as pessoas que trabalham, que também precisam de cuidados, né, Karina? Acho que o Brasil hoje ele tem voltado olhares, pelo menos lá no Ministério do Desenvolvimento Social, já tem uma secretaria específica pensando na política de cuidados, que é justamente para cuidar de quem cuida, e a gente está avançando um pouco nesse processo, aguardando essas orientações chegarem para ver como que nós vamos avançar para isso, porque, obviamente, você lidar com questões de vulnerabilidade e risco das pessoas o tempo todo e se sentindo um pouco responsável por ajudar que isso não aconteça, os profissionais estão adoecendo mesmo, é fato, e a gente precisa olhar para isso, mas também de garantir um espaço mais digno para aquelas pessoas, né, que precisam desse acompanhamento. Então, assim, a gente tem um projeto que é inovador no Brasil. O governador Renato Casagrande nos pediu ele tem um carinho muito grande pela política do idoso. Ele e a família cuidam da mãe dele, né? Que é uma senhora já de idade, e ele sempre nos cobra que a gente avance cada vez mais em ações e projetos que melhorem a qualidade de vida da pessoa idosa. Ele sente isso na pele e ele fala sempre que tem oportunidade comigo, eu quero poder participar mais desses projetos nos municípios, e a gente estamos com alguns aí que eu não vou dar spoiler daqui não, mas que vai ajudar bastante nesse caso. Mas naqueles que a gente tem, assim, nós tem recurso fundo a fundo, a gente tem liberado recurso fundo a fundo para os municípios de forma desburocratizada, para que eles possam construir
reformar ou ampliar as suas estruturas. Nessas que são específicas para idoso, a gente está agora aí com 22 acolhimentos institucionais que os municípios fizeram adesão ao nosso projeto para serem reformados, para serem ampliados ou para serem construídos. E nos centros de convivência e fortalecimento de vínculos, nós já estamos com 32 serviços que vão ser melhorados ou ampliados no estado para além do que a gente tem. Então, assim, a nossa tecnologia também já vem sendo pesquisada por outros estados, porque fato que nós temos, assim, que contar com decisão política, né? E a gente não pode deixar isso de fora. Se a gente conseguiu chegar onde a gente conseguiu nos avanços com a política de assistência em todos os seus níveis de proteção, é porque teve decisão política no estado para investimento nisso. Quando nós chegamos na secretaria, o cofinanciamento, por exemplo, para os municípios era de aproximadamente 55 milhões. Hoje nós já estamos em 100 milhões. E a gente ampliou justamente nos serviços da média e da alta complexidade, que era onde a gente não tinha ainda a expansão e o comprometimento do governo federal de cofinanciamento. Então a gente expandiu, a gente assumiu essa responsabilidade e eu acredito que esse também é um dos grandes investimentos que a gente tem trazido para a melhoria da qualidade de vida da nossa população idosa. Legal. Cíntia e Sidney, puxando um pouco agora a sardinha para o nosso lado, como que vocês enxergam, e agora eu gostaria muito de ouvi-los os dois, que nós, como universitários, academia, né, as faculdades e as universidades podem auxiliar nesse processo de envelhecimento. Olhando para a EMESCAN, nós temos, dentro da fisioterapia, nós temos projetos de extensão que atendem a comunidade. E a maior parte desses projetos atendem o público 60+, jovens adultos e também crianças. Né? Eu consigo enxergar isso hoje dentro da nossa universidade, essa aproximação, esse acolhimento, mas de que forma as universidades em geral, sejam as privadas e as públicas, podem auxiliar nesse processo de construção, de garantir, né, a pessoa idosa esses atendimentos. O nosso mestrado hoje promovendo esse debate, eu já enxergo como uma forma, né, da gente chegar cada vez mais perto de falar sobre isso, que nós precisamos falar sobre a população idosa, né, a população da pessoa idosa, esse envelhecimento, como as políticas públicas têm alcançado, garantindo esses direitos, mas como que nós, universitários, estudantes de graduação ou de pós-graduação, podemos estar incluídos, auxiliando em todo esse processo? Olha, Karina, eu acho assim que para além do que vocês já vêm desenvolvendo, porque eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental também no atendimento, no acolhimento, vocês já fazem isso, mas eu acho que o que a gente precisa fortalecer e muito, cada vez mais, não e muito, porque vocês já fazem isso, é a pesquisa. A pandemia mostrou muito isso pra gente. O quanto o saber, o quanto a ciência foi fundamental para a gente garantir que as pessoas entendessem, que as pessoas, para que a gente pudesse, por exemplo, o serviço público tivesse direcionamento de atuação. Então, as universidades e a ciência, elas foram fundamentais para dar direção ao que se precisava fazer nesse processo da pandemia. E nessa questão do envelhecimento, eu também não tenho dúvida que eu acho que um papel fundamental que a universidade, que a academia pode nos dar é realmente o direcionamento através de estudos, através de pesquisas e através realmente dos dados, que para nós são poucos, né? Você pegar os dados do IBGE para o envelhecimento, a gente tem os dados, mas são frágeis, porque nem sempre o IBGE tem o apoio também do governo ao ponto que se precisa ter para que ele seja periódico e a gente consiga avançar. Então eu entendo que o atendimento que vocês já fazem, até pela experiência que é importante para o universitário, Sim. É fundamental, mas a pesquisa e o direcionamento com dados, mostrar que a ciência tem um papel fundamental e importante no direcionamento das políticas públicas, eu acho que é a verdadeira e a maior contribuição que a universidade pode nos dar hoje. Verdade. Sidney, o Asilo dos Idosos de Vitória, né, desde 1940 está aí existindo, né? E eu gostaria de saber de você, como é que vocês estão se virando para manter e o que você acha que vai ser daqui para frente? Muito bom. E rapidamente respondendo a pergunta, a importância da ciência, essa questão da pandemia,
o quão importante isso é e foi, principalmente na pandemia, no Asilo dos Idosos de Vitória, que é uma população de alto risco, nós lá, por exemplo, não tivemos nenhum óbito pela Covid. Que legal. Né? Foi Nossa, inédito. muito Lá legal. a gente teve a primeira Parabéns. população de Vitória sendo vacinada, que foi o nosso querido Sr. Firmino, que já tem 100 anos, que é um dos idosos que eu disse que não toma nenhuma medicação. Lá tem quantos idosos? Hoje a gente acolhe até 80 idosos. Legal. Né? Então, como que o asilo ela se sustenta? Né? A Cíntia colocou aqui sobre a participação pública, né, da política pública via fundo, né, União, Estado e município. Hoje, basicamente, o asilo funciona como? Existe um município que executa lá na ponta essa política, então hoje o asilo tem um termo de colaboração com o município de Vitória para fazer esse acolhimento. Então hoje 100% das vagas são acessíveis via município de Vitória, até através dos serviços ali da alta complexidade, o CREAS, né, que identifica se é de fato o asilo, o serviço que deve ser acessado ou não. Tendo vaga e para aquele perfil, é feito o acolhimento. E o município contribui com parte do custo. Hoje, nós fizemos, por exemplo, em 2025, o nosso orçamento do ano, o orçamento do 2025 está em torno de 5,5 milhões. Isso dá per capita por idoso em torno de 5.500. Deste, o município contribui com uma parte. Um terço, mais Esse ou menos. Esse montante é por ano e mês? Mensal. Mensal. Hoje, se a gente colocar o valor per capita de um idoso dentro do asilo, ele está custando, em média, 5.500. Mês, ok. O município colabora com um terço disso. Né? Então, a outra parte a gente precisa buscar na sociedade, através de doação, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. E aí a gente fala também da questão da destinação do imposto de renda, que é uma forma da sociedade. Como é que a pessoa pode fazer para poder contribuir? Na sociedade, ele precisa fazer a declaração completa e você indica uma parte ali, tem um percentual para a empresa, se não foge a memória, até 3% da destinação. Hoje acontece que o fundo ele não tem chancela prévia. Por exemplo, eu sou empresa X, eu quero doar para o asilo, porque eu conheço o projeto, eu sei da atuação, sei que é uma instituição seríssima. E aí eu não consigo direcionar de forma direta, que se chama chancela prévia. O fundo da criança, o FIA, da infância e adolescente, ela já tem uma lei federal. No município de Vitória, por exemplo, ainda não tem. Já o fundo do idoso ainda não tem também a federal. Então, precisa ter uma legislação federal e o município regulamentar isso. Por quê? Hoje, o asilo ele consegue ter várias pessoas em volta dessa causa, né? Empresas de renome, pessoas, etc., mas que não conseguem fazer esse direcionamento. Então, hoje, todo o recurso que vai para o fundo é feito o chamamento público e o rateio é feito com todo mundo. E aí uma dúvida que sempre as pessoas acreditam, o asilo é uma instituição de grande porte, tem muito peso dentro da atuação que faz, muitos anos, etc. Como é que fica os pequenos, né? Essa política está sendo feita, pensada. Então, existe um grupo de pessoas que estão trabalhando essa frente junto com o próprio fundo do idoso, Tribunal de Contas, para melhorar. Por quê? O recurso ele vai ficar aqui no município. A gente deixou de arrecadar destinação que foi para a União. Fica aqui no Estado, mais trabalho, emprego e renda e mais recurso para esses projetos, seja para atender e acolhimento das pessoas idosas ou para criança e adolescente. E a gente conta muito com a sociedade, né, que faz e sempre está atenta a essas questões. A sociedade tem olhado mais para essa causa, né, das pessoas idosas, não só a causa das pessoas idosas, mas o asilo é uma instituição que sempre precisou, né, de ajuda, né? E a gente tem melhorado, né, obviamente, o nosso financeiro, né? Nenhuma
O asilo é uma empresa privada sem fins lucrativos. Então, todo resultado, seja positivo, ele é reinvestido dentro do asilo, não é distribuído. Então, quanto maior o nosso superávit, mais investimento a gente faz para dentro. E a gente está falando de instalação de 1940, que precisa e requer uma atenção ali especial para atender toda a legislação que está se atualizando cada vez mais, questão de acessibilidade, etc. E hoje a gente conta com as pessoas que podem doar através de doações financeiras, através de produtos, seja gêneros alimentícios, etc. E eu sempre gosto de falar, a Cíntia deve conhecer bem, esse é um programa estadual, Nota Premiada Capixaba. É um programa que ajuda não só o asilo, mas várias outras instituições no estado do Espírito Santo. E o asilo é um participante desse programa. E esse é um incentivo do governo do estado, onde separa parte do SMS arrecadado e apoia esses projetos. Então, o asilo hoje, dentre 181 instituições, a gente tem, somos o terceiro em número de apoiadores, um movimento, né, de campanha, de conscientizar. E hoje todo mundo, a qualquer lugar que você vai, você pede, as pessoas te pedem, você quer informar CPF na sua nota? Antes você só precisa de fazer um pequeno cadastro, né? Hoje é tudo pelo GovBR, antes, durante a pandemia, teve aquele acesso ao cidadão, mas que se transformou praticamente no GovBR como um acesso digital para todo mundo, né? Então é muito fácil, você entra lá nas nossas redes sociais, tem um caminho, então é uma forma das pessoas ajudarem, apoiarem. Como que eu apoio o asilo? Essa é uma das formas. Deixa um contato também, Sidney. A nossa rede social, o nosso Instagram, @asilodevitória, hoje... Lá você encontra todo o caminho de como eu posso fazer essa doação, participar da nota premiada. E uma coisa bem que eu sempre falo, o risco muito grande que esse programa tem de você ser sorteado no final do mês. E todo final do ano tem um grande prêmio de 120 mil. Todo mês tem 5 prêmios, o máximo de 25. O asilo, no final do ano passado, foi contemplado, uma apoiadora levou para casa 120 mil reais. Nossa, que legal. O asilo foi premiado com 60 mil, que nos proporcionou, por exemplo, fazer uma demolição de 2 caixas d'água, que a estrutura estava bem comprometidas. Então, são recursos importantes, a gente chama de recursos livres, que é aquele recurso que você pode investir ali para compra de padaria, abastecimento de gás, despesas que o recurso da assistência, que ela tem um direcionamento próprio, para ajudar na manutenção da instituição. O nosso custo mensal é na ordem de 350 a 450 mil. E hoje a prefeitura contribui com 190. Então há uma diferença ali muito grande da gente buscar esse recurso junto à sociedade, junto às empresas. A gente tem selo para as empresas que querem também abraçar e apoiar essa causa, diversas formas. No nosso Instagram, as pessoas vão poder ter maiores informações e a gente faz o convite também para vocês conhecerem. Quero ressaltar e frisar que nós temos uma parceria muito forte com a MSCAN, com um curso de medicina, via Unidade Básica de Saúde, onde essa formação dos profissionais do futuro estão enxergando lá na frente essas pessoas idosas aqui. Então, uma formação mais humanizada desses profissionais, um olhar mais humanizado, né? Como que eu vou atender essa pessoa idosa quando chegar no consultório, lá na Unidade Básica de Saúde? E fica aí o convite, né, para todos que quiserem ajudar. E igual o Sidney falou, né, às vezes as pessoas perguntam como que a gente pode ajudar, e estamos aí uma oportunidade, né? E a gente já vai caminhando para o fim. Isso, também, Karine. né? Estamos chegando no final, né? Acho que fazer as considerações finais. Pode fazer. Depois eu gostaria de agradecê-los. Sim, quero agradecer, né, o programa de pós-graduação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Local. Eu que me formei lá em 2013, nessas primeiras turmas, né? Agradecer a Karina pelo convite, oportunidade. Muito bom o assunto. Parabéns, né, ao Estado, parabéns ao pessoal do asilo. Muito obrigado.
Até a próxima, né? É isso aí. E eu gostaria de agradecer também, primeiramente, a EMESCAN, né, a oportunidade de estarmos aqui tendo esse debate, e agradecer a Cíntia, né, que está aqui representando a nossa secretaria, o nosso governo, o CDNEI, né, a instituição, e que quão importante que é a gente dialogar, né, entre instituição, né, governo e academia. Como que nós podemos nos juntar e conversar sobre isso, estabelecer vínculos, né, e até mesmo aproximar a ciência, a gestão pública, né, e a prática social. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E fiquem à vontade. Bom, eu também agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a EMESCAN nos dando a oportunidade de dialogar, nos dando a oportunidade de informar as pessoas com esse podcast, dizer que todos os nossos serviços, né, nos municípios, eles estão à disposição para vocês também buscarem informação, buscarem dados e orientações também que a gente faz. Mas eu acho que o recado que a gente traz também muito com esse espaço que vocês estão nos dando é que, ainda que as pessoas precisem de um acolhimento institucional para garantir, né, um cuidado digno para o seu idoso, né, para a sua pessoa idosa, não basta ela estar no acolhimento, precisa também da presença de vocês, precisa da presença dos familiares. Isso é extremamente importante. Não é colocar a pessoa idosa no acolhimento institucional e achar que a instituição é única e responsável pelos cuidados e pela permanência dele ali. Então, assim, a gente se esforça muito, né, enquanto poder público, e aqui está o CDNEI representando o Asilo dos Idosos de Vitória, assim como qualquer outro acolhimento institucional do Estado, mas a presença dos familiares e dos amigos é fundamental para que a gente garanta dignidade e uma qualidade de vida para esse idoso que a gente quer que seja cada vez mais melhorada no nosso Estado. CDNEI. Muito bom. Eu também quero agradecer, né, a EMESCAN, e eu costumo dizer, né, a parceria entre a universidade, a academia e o asilo, eu sempre falo, é uma troca de fazeres e saberes. O asilo é um campo prático, fértil para estudo, pesquisa, e nos ajudar a cada vez mais levar tecnologia, levar qualificação, levar uma compreensão daquela pessoa idosa como um todo, né? Então, a gente fica muito feliz do asilo ter essa parceria com a EMESCAN, e a gente quer ampliar cada vez mais, não só com a EMESCAN, como todas as outras que a gente já tem e as outras que a gente ainda não tem. E no Asilo dos Idosos de Vitória a gente fala, a idade deixa marcas, o seu amor também. Então você que é jovem, que está começando e está nos ouvindo, comece a se interessar pelas causas da pessoa idosa, pois um dia você também poderá ser essa pessoa idosa que vai precisar ou precisará das políticas públicas ou, quem sabe, do Asilo dos Idosos de Vitória. É verdade. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um podcast EMESCAN 360 Graus, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.